Olá, esta é a CNN e este é o Alta Voltagem, sejam muito bem-vindos. O nosso programa discute semanalmente os rumos, os gargalos, as soluções para o setor elétrico e para o mundo da energia. Hoje nós temos o prazer de receber Jorge Nemer, presidente do Conselho da Diamante Energia. Além disso, ele atua como integrante em vários conselhos de empresas como a Almas, a Farlab e a Associação Brasileira de Carvão Mineral. Advogado, Jorge Nemer é formado pela Faculdade de Direito da USP e pós-graduado em Direito Empresarial pela FGV e em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul. Jorge, agradeço muitíssimo por sua presença aqui no Alta Voltagem, junto com o meu amigo analista de energia da CNN, Robson Rodrigues. Eu queria te fazer uma primeira pergunta para entender o posicionamento estratégico da Diamante, que foi crescendo nos últimos tempos muito por meio de aquisições. Agora, recentemente, vocês fizeram uma aquisição importante em Pecém da Eneva, mas já tinham feito aquisições da Engie, da EDP. Esse é mesmo o caminho adotado pela Diamante Energia? Crescer por meio de fusões e aquisições? A Diamante é uma empresa de geração de energia, não com foco em uma fonte única de energia, né? No meio do caminho, nós fizemos uma associação, uma JV, constituímos uma empresa para explorar o gás natural, a geração térmica de gás natural, né? Com uma empresa que muito nos orgulha e muito nos honra, porque é uma empresa que ela, no final, ela pertence ao Fundo Soberano do Catar, né? Então, hoje a Diamante ela é sócia do governo do Catar na área de geração de energia a gás, né? Recentemente, como você falou, nós anunciamos a aquisição de Pecém 2, mas antes, no final de 25, nós anunciamos a aquisição de Pecém 1. Então, sim, realmente ela é uma empresa que está adquirindo ativos, né? Também agora no LR Cap também foi anunciado que nós vencemos um projeto, né? Iremos participar, temos a possibilidade de participar de um projeto que é o projeto Jandaia lá em Pecém também, né? Criando um hub energético ali muito importante. Mas assim, a Diamante ela não tem obrigação nenhuma de crescer, né? O nosso foco não é o crescimento. A gente não quer ser a maior empresa, longe disso, né? Na área de energia, mas a gente tem a intenção de, pelo menos, ser uma das melhores e com ativos que façam sentido. Por exemplo, esse agora que a gente adquiriu, né? Essa nova aquisição que nós fizemos, que foi anunciada agora recentemente no mercado, que é a energia Pecém 2, ela, na verdade, ela tem uma sinergia enorme com a aquisição que nós fizemos em 25, que foi a energia Pecém 1. Jorge, dentro dessa sua estratégia, que você falou assim de diversificação de portfólio, eu quero entrar nesse ponto. Dá para dizer que, enfim, a Diamante ela segue nesse caminho, enfim, ela hoje atua em geração a partir do carvão, mas ela quer hoje também, na parceria com a Nebras, né, lá do Catar, entrar no gás também e também me adiantando aqui no setor nuclear. A Diamante, ela é, vamos chamar assim, de protagonista, ela foi protagonista naquilo que a gente fala de transição energética justa, né? A primeira lei de transição energética do país foi feita, né? Ela foi feita com foco no Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda. E a primeira lei estadual, que foi do estado de Santa Catarina, também, né? E nesse contexto, nós temos o compromisso e a obrigação de fazer uma transição energética justa, né? Então, que para mim, eu acho que esse termo transição energética, ele está desatualizado. Né? O termo transição energética
pode ser substituído pelo termo evolução energética. Porque quando você fala de transição, você está falando de sair do ponto A para o ponto B, né? Você passa pelo caminho, mas você sai do A para o B. Hoje nós estamos vendo no mundo que você não tem que sair de um ponto para ir no outro. Eu acho que você tem que incluir vários pontos, várias fontes de energia. E isso é feito com a tecnologia, isso é feito com o desenvolvimento, isso é feito com a ciência, isso é feito com a pesquisa. Então, essa questão dos combustíveis fósseis, para mim, se você é uma questão de emissão de CO2, emissão de carbono. Se você conseguir controlar estas emissões, e eu tenho certeza que o mundo vai conseguir, já está conseguindo, você vai na China, lá você vê vários projetos com relação a isso, você não tem por que abrir mão de um combustível, né, de uma fonte de energia em prol da outra. Então, a empresa é uma empresa de energia e realmente está, assim, olhando o carvão, está olhando o gás e está olhando a energia nuclear. Ô Jorge, eu acho que você tem um ponto fantástico ali, porque o que você está colocando é que, para além de falarmos em transição energética, precisamos falar também de segurança energética, de um suprimento seguro, contínuo, num mundo cheio de hostilidades. Agora, o financiamento tem sido um problema grande para isso, porque várias instituições financeiras, se não me engano, o próprio BNDES, já não financiam mais energia, por exemplo, termoelétrica a carvão. Você acha que é preciso ter algum redimensionamento dessas restrições que são atualmente colocadas? Olha, Daniel, eu acho, pelo que a gente tem visto ultimamente, né? E você tem um ponto, realmente o BNDES hoje não financia, mas existem várias outras fontes de recurso, né, pelo mundo e inclusive no Brasil, que já viu que essa questão de transição energética, ela realmente tem que acontecer. Mas a segurança energética, né, a segurança geopolítica, é muito mais importante do que você fazer as coisas, né, fazer uma transição que seja às pressas, né? E aí vai acontecer que a gente vai ter uma noite, né? Você vai entender, uma noite onde você não tem vento e não tem água no reservatório, você não vai ter energia para ser gerada, né? Então, o que eu quero dizer à noite? À noite o sol não brilha, você pode não ter vento, você pode não ter água no reservatório, porque essas mudanças climáticas, os eventos climáticos acontecem, a gente já passou por vários ciclos secos, né, vamos chamar assim, e aí onde vieram os apagões e tudo mais. Você pega a China, né? A China hoje ela é a maior, vamos chamar assim, investidora e produtora de novos parques eólicos e solares no mundo, mas também é a maior produtora de energia térmica do mundo. Pra você ter uma ideia, o ano passado, a China ela colocou no mercado interno dela 35, mais ou menos, 35 gigawatts de parques térmicos movidos a carvão. Você sabe quanto a gente tem de parque térmico, contando todos os combustíveis, né? Gás, carvão, biomassa, nuclear? A gente tem hoje no Brasil em torno de 38. E isso, né? Estou falando em 60 anos, né? Onde Lacerda tem 60 anos e foi a primeira máquina de geração térmica no Brasil. E só o ano passado a China colocou 35 megas de geração térmica a carvão, né? Jorge, a Diamante, como o Daniel introduziu, é uma empresa em expansão. Você diz assim no começo, olha, nós não temos uma obrigação de crescer, mas queremos ser, enfim, estar entre os melhores. E, de fato, vocês foram competitivos, saíram bem-sucedidos no leilão de reserva de capacidade. Tem o projeto Jandaia, que vai ser desenvolvido em Pecém. Há diversos marcos, a construção de uma térmica, um projeto de GNL, o terminal. Você pode dar mais detalhes? Como é que vai ser isso? O CAPEX, a previsão? Olha, para nós, um dos estados que mais se beneficiou
com esse LR Cap foi o Ceará, né? Aquele complexo industrial e portuário de Pecém, para quem não conhece, deveria realmente ir lá conhecer. Você tem lá um hub térmico, você tem um hub de combustíveis, você tem uma ZPE, você tem uma siderúrgica enorme, que é a ArcelorMittal. O projeto Jandaia é um projeto que foi desenvolvido pela Eneva, né? E que nós tivemos, num acordo que fizemos de participação no LR Cap, nós tivemos a possibilidade de entrar neste projeto. É um projeto que fala em... o objetivo ali é construir 1.5 giga até 2031. A gás. A gás. Jandaia 2 e Jandaia 3, para entrar em operação em 29. E Jandaia, que é 1.2 giga. E Jandaia 1, em torno de 300 mega, para entrar em operação em 31, que é a expansão de Jandaia 2 e 3. Certo. E ali, para que este complexo termoelétrico a gás possa operar, vai ser construído um novo pier, um novo terminal de GNL, né? Que vai ajudar a abastecer essas térmicas. E este novo pier, esse novo terminal de GNL, também vai abrir a possibilidade de que venha mais gás para ser oferecido às indústrias ali, dando segurança de investimento e atraindo novos investimentos industriais. Um projeto... Ô Jorge, e só para deixar claro, já que você está falando de Pecém, qual que é a participação exatamente da Nebras, que é essa parceria com o Fundo Soberano do Catar? Qual a participação do Catar nesses investimentos em Pecém como um todo? Então, assim, só para deixar bem claro, o Fundo Soberano do Catar, através da Nebras, né, que é sócia nossa na Almas, essa sociedade é focada na exploração térmica a gás, né, no desenvolvimento de novos projetos. Então, hoje, todo o projeto, todo o ativo a gás que a Diamante estiver envolvido, ela tem a possibilidade e ela tem a intenção, inclusive, porque a gente já conversou sobre isso, mas ela tem a intenção e a possibilidade de participar. Então, no final, pode ser que a Diamante saia, no sentido de, né, saia e entre a Almas como parceira ou sócia da Eneva no complexo termoelétrico do Pecém. Só uma amarração, o complexo ali de Pecém vai investir mais ou menos 6,5 bilhões, a previsão é essa? A previsão é essa, o complexo, né, os investimentos até 2031 é em torno de 6,5 bilhões, tem que ser feito, como eu falei, um novo pier, esse novo pier, a ideia de investimento ali já está bem avançado, o licenciamento já está saindo e esse terminal, o investimento ali é em torno de 450 milhões. Jorge, deixa eu te pedir licença para fazer uma brevíssima pausa aqui. A gente vai fazer um intervalo rápido, mas voltamos logo na sequência aqui no Alta Voltagem, hoje com Jorge Neme, presidente do Conselho da Diamante Energia. Até já! Voltamos com o Alta Voltagem nesta edição com Jorge Neme, presidente do Conselho da Diamante Energia. Jorge, você já dava uma palhinha aqui na nossa primeira parte da conversa da intenção da Diamante de fazer um mergulho no setor nuclear. Como que seria isso? O que você vê para o setor nuclear no Brasil e quais as oportunidades que você enxerga para a Diamante nisso? Daniel, a Diamante, ela, vamos dizer assim, ela constituiu, né, uma holding em separado cujo seu foco é o setor nuclear. A empresa chama Núcleo Brasil Energia e embaixo dessa núcleo a gente tem três vertentes.
É um projeto, a primeira vertente é o projeto do microreator nuclear brasileiro. Depois a gente tem a área de mineração, que recentemente também foi anunciada uma joint venture com o grupo Tenex, que é a maior indústria, a maior empresa de mineração da Rússia, né, no setor de urânio. E isso para a gente, então, explorar os minerais críticos e pesquisar a incidência desses minerais. E o terceiro braço, indo muito na questão da segurança alimentar, é o que a gente está olhando muito a fundo, né? É a questão da irradiação de alimentos, que é uma forma de você poder conservar os alimentos, prolongar a vida útil do alimento, né? Quando você vai lá ver aquela banana linda, maravilhosa, com aquele sabor gostoso, sem nenhuma marquinha e tal, você pode ter certeza que ela foi irradiada, né? Então, são as 3 vertentes que a gente tem embaixo da Núcleo Brasil Energia. Ocorre, Jorge, que, pelo menos na área de geração de energia nuclear, existe um monopólio da União, né? Você falou dos microreatores nucleares, existem os SMRs, né, que na tradução seriam os pequenos reatores nucleares, que é uma proposta, mas esbarra nessa questão. O Brasil precisa avançar nessa flexibilização aí para a iniciativa privada entrar? O petróleo e o gás também é monopólio da União, né? E você tem hoje players né, nesse setor explorando o gás, explorando o petróleo, é claro, em parceria com a União. Nessa questão nuclear, não vai ser diferente, né? Você já tem uma legislação que permite, mas o que está faltando é a regulamentação, né? É um decreto, e esse decreto vem sendo trabalhado, vem sendo discutido por todo o setor, pela ABIDAN, que é a Associação Brasileira, né, da área nuclear, pela Frente Parlamentar Nuclear, que é brilhantemente comandada ou liderada pelo deputado federal Júlio Lopes, o deputado federal do Rio, extremamente competente. Pois não, Daniel. Sobre esse ponto especificamente, digamos, se o ministro de Minas e Energia assina um decreto junto com o presidente da República, flexibilizando a exploração de urânio e permitindo que o setor privado entre nisso, vocês conseguem promover uma iniciativa ali de ir a campo, de começar a exploração de urânio efetivamente em quanto tempo? Na verdade, Daniel, o setor privado já vem trabalhando, não vou dizer que explorando o urânio, não é isso, mas já vem se preparando para isso. Então a gente pode dizer que vocês estão prontos para explorar urânio no Brasil? Minerais críticos. Quando a lei permitir, a gente vai atrás, realmente, a gente já tem várias, a gente já tem, inclusive, requisições feitas na ANM de várias áreas na Bahia e no Paraná. Isso já está feito, né? E a gente já começou, ou vai começar, na verdade, já está fazendo a contratação para começar essas pesquisas, né? Daniel, temos uma novidade aqui também, né? Além do carvão, do gás, do nuclear, os acionistas também da Diamante estão entrando num novo mercado. Jorge, se você puder explicar para a gente o que está acontecendo? O Robson é muito bem informado, viu, Daniel? Mas a verdade é o seguinte, na nossa visão, existem 3 setores, são 3 tripés da economia e 3 setores que são estratégicos e são extremamente importantes. Primeiro é a energia, sem dúvida, né? Porque sem energia você não tem nada, você não tem vida, né? O segundo setor, e aí não estou falando em ordem, tá? De importância, mas o segundo setor é o setor do agronegócio, né? Sem dúvida, o Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil, o mundo inteiro precisa de alimento, a segurança alimentar é extremamente importante. Só que olha só, né? E é um assunto que já vem sendo discutido muito, mas o Brasil, sendo o celeiro do mundo,
tem que importar 90% do seu fertilizante usado, né, para a produção desse alimento. Então, a Diamante, ou na verdade os acionistas da Diamante também, tem uma empresa chamada Paranafert, que é uma empresa que já está desenvolvendo uma planta, óbvio, estamos em fase de final de licenciamento para começar os projetos básicos e tudo mais, mas de uma planta de ureia, né? São 520 mil toneladas ano para a produção de ureia, que a ureia é um fertilizante nitrogenado, um dos fertilizantes nitrogenados mais usados. E o terceiro pilar, certamente, é a saúde, né? A saúde vem se desenvolvendo muito rapidamente o setor de saúde, o setor de wellness. E aí, nesse contexto, a gente analisou algumas possibilidades de investimento e recentemente fizemos a aquisição de uma indústria farmacêutica em Minas Gerais, né? É uma indústria farmacêutica que tem 25 anos, já está há 25 anos no mercado, tem 900 funcionários, é uma indústria focada, especializada em genéricos, né? O nome dela é Farlab. Vocês estão entrando na indústria farmacêutica? Na verdade, a gente já entrou, porque a gente já fez essa aquisição, não é o nosso core business, mas realmente a gente tem um grande carinho por isso, porque acho que dá para fazer ali uma plataforma muito interessante nessa área de saúde, wellness e bem-estar. Só para entender melhor, Jorge, como é que vocês estão enxergando esse segmento de negócios dentro do grupo? É uma aposta de um tiro só ou vocês pretendem olhar o segmento farmacêutico com um pouco mais de atenção daqui para frente? Vocês estão abertos a novas aquisições, por exemplo? Não é um tiro, não é um tiro de um objetivo só, não. Na verdade, da própria Farlab, como a gente falou, ela é muito focada ela é especializada no genérico, mas da própria Farlab a gente vai fazer uma plataforma de OTCs, eu não sei, que chama over the counters, que são medicamentos que não precisam de receitas, que ficam nas gôndolas, né? Como analgésicos, colírios, anti-inflamatórios, essas coisas todas. E então a gente tem ali uma plataforma muito interessante. Já adquirimos, quando nós nos associamos ao Nelson, a gente já trouxe duas marcas fortes ali. Acho que vocês vão lembrar do Atim Resprin, né? Todo mundo... Atim Resprin, era uma propaganda muito conhecida. Colírio Lerim, mas assim, de novo, estamos abertos sim, como você falou, Daniel, a olhar novas aquisições, pode ser, mas, de novo, é um braço completamente diferente e completamente distante da Diamante Geração e da Núcleo. É um terceiro braço e isso está sendo liderado pelo nosso sócio e vai continuar sendo liderado por ele. Eu estou no conselho e vou tentar ajudar em alguma coisa estratégica, mas não é o meu foco hoje. O meu foco hoje é realmente a questão da geração de energia, a questão do agronegócio, isso é o nosso foco hoje. Tá? Robson, deixo para você aqui nossa última pergunta. Ô Jorge, a gente viu essa questão aí os conflitos internacionais, o GNL cada vez mais inflacionado, com a dificuldade de chegar. Queria que você fizesse essa comparação de maneira muito objetiva, que já estamos bastante em cima da hora do comparativo do GNL em relação ao carvão importado. Olha, o carvão importado, como o GNL, não deixa de ser uma commodity, né? Tá certo que o carvão importado hoje ele não está muito focado, não está muito concentrado no Oriente Médio, então ele não é tão volátil, né, quanto o GNL. Mas eu acho que é importante a gente ter em mente que o Brasil tem um pré-sal em carvão. O Brasil tem carvão nacional que corresponde hoje a um pré-sal. Não é uma qualidade tão alta quanto o carvão importado, mas é um carvão que realmente, se a gente puder tratar
na redução de emissões, né, do CO2. A gente tem aqui uma riqueza que certamente ela é muito valiosa. O Brasil não pode abrir mão das suas riquezas, certamente tem que ter sustentabilidade, tem que ter tecnologia, mas é importante olhar para as nossas próprias riquezas por causa da segurança energética e por causa da geopolítica. Eu sei que o Daniel vai terminar, mas uma coisa bem rápida. Podemos esperar novas aquisições? Robson, bem transparente com você. A gente acabou de fazer uma aquisição, viemos de uma outra aquisição há alguns meses, 6 meses, não contei. Eu acho que agora é colocar a casa em ordem, né? Fazer toda a integração que a gente precisa fazer. É claro que a gente tem a obrigação de olhar todas as oportunidades que passam na nossa frente, mas não quer dizer que a gente tem a obrigação de abraçar todas as oportunidades. Se fizer sentido, sim. Se não fizer sentido, não. Como a gente falou, a Diamante não quer ser a maior. Ela tem a intenção de ser uma das melhores, né? Ô Jorge, pode colocar a casa em ordem, mas quando esse momento chegar, você lembra que o Robson Rodrigues foi o primeiro a dar, deu em primeira mão a notícia da última aquisição da Eneva Energia. Como eu falei aqui, ele é muito bem informado. Muito obrigado. A gente precisa da próxima, tá? Quando chegar a próxima, aí você nos avisa. Compromisso nosso, Daniel. Jorge, eu te agradeço muitíssimo pela atenção, pela ida ao estúdio da CNN em São Paulo e por essa entrevista comigo e com o analista de energia da CNN, Robson Rodrigues. Nós conversamos hoje no Alta Voltagem com Jorge Neme, presidente do Conselho da Diamante Energia. Na próxima semana estamos de volta. Até lá.